Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 5 de novembro de 2009, quinta-feira. O verbete é o 1377. 3 páginas, 43 logias e 7 máximas. O tema é liberdade interior. A especialidade é autocogniciologia. A definição. A liberdade interior é o direito ou condição completamente livre e independente de a consciência pensar, refletir, intencionar e decidir na intimidade do próprio micro-universo consciencial, sem peias, limites, cerceamentos, coerções ou repressões. A evidência pessoal do autoassédio, a evidência pessoal do autodesassédio, a escolha pessoal, a anticonflituosidade íntima, a autocoerência cosmoética, a livre escolha quanto ao modo de reagir à realidade externa, a liberdade condicional do interpresidiário, a liberdade assistida do intermissivista, a liberdade engajada da mini-peça do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial. Agora, na frase enfática, a liberdade interior é a primeira e mais potente aquisição intraconsciencial e o maior poder da vontade conquistado pelo princípio consciencial no caminho livre da evolução continuada. Você sabe usufruir com plenitude a própria liberdade interior? Qual a razão de você pensionizar assim? Agora a pergunta. Ontem exteriorizei energia no meu escritório. Pude perceber várias crianças que ao entrar em contato com minha energia se sentiram bem. Não pude perceber a relação entre o meu escritório e essas crianças. Entretanto, depois da experiência, fiquei com uma sensação de bem-estar e lucidez muito intensa. Sou novo na conscienciologia. Estou terminando agora o ciclo. O Mater Pensene do meu escritório não é dos melhores. É possível uma coisa dessa acontecer? Sim. Eles estão te dando uma geral. Estão dando uma limpeza na sua área. Vê se você merece isso. É na cara. Ultimamente, antes de dormir, ligo meu notebook e ouço as tertúlias. E nesse processo acabo me relaxando e projetando. Na última projeção, senti meu psicossoma indo em direção ao céu, como um balão de gás sem rumo. Então, supondo que estava com o amparador, resolvi pedir para fazer uma assistência. Logo voltei para a próxima do corpo e comecei a sentir uma energia como uma furadeira na parte de trás da cabeça, do lado direito, inferior direito. Como posso saber se foi um trabalho de amparadores ou assediadores? Como me portar no ato de uma descoincidência? A rede wireless também é prejudicial à saúde? O caso é o seguinte, você aí pode ter feito uma assistência que deram a você para melhorar. Esse negócio atrás da cabeça, e lado inferior direito, isso mostra que podia ter algum bloqueio que eles estavam tirando. Essa é a primeira coisa que tem. Agora, na descoincidência, a primeira coisa que você tem que fazer é manter a sua lucidez. Ver onde é que você está. Exteriorize a energia, onde você está, e ver o que acontece. Se tem alguém ali, como é que é, etc. Agora, a rede wireless, iguais a todas as redes de processo da internet, depende da intenção e do objetivo da pessoa, né? Para ver se o negócio faz bem ou não. Agora, tudo que diz respeito, que mexe com a cabeça da pessoa, não é bom. A gente deve evitar. Porque o cérebro é sensível a essas coisas. Pois é, a radiação se mexe com isso, se examinar. É igualzinho viver, por exemplo, perto de radiação de centrais elétricas. Isso é um perigo. A potência é baixa, né? O processo do ALS é um amplificador
que passa uma micro-onda, vamos colocar assim, mas de potência bem baixa, para fazer a conexão sem fio. Então, é uma radiação que fica dentro de casa, mas a potência dela é bem baixinha, que a princípio não traz problema nenhum. Hoje uma coisa boa é esse fio que eles estão colocando no celular, né? Sim, é o remoto. Fica isso. mais longe. Né? Na assistência a um grupo objetivando catalisar o respectivo desenvolvimento e atingir maior união fraterna e universalista, curiosamente, pode-se verificar algumas ondas e estilhaços pelas mudanças sugeridas. Como proceder de forma a atingir esses objetivos e a ficar mais sintonizado com os amparadores dessa jurisdição? Para além de investir do autodesassédio e da paradiplomacia, o que o senhor sugere, o que o senhor propõe? Qual a melhor opção? Ajudar à distância ou entrar no grupo e ajudar por dentro? A segunda opção é que é boa. Entrar no grupo e ajudar por dentro. Tudo que a gente puder participar diretamente é melhor, né? No front da luta, serviço da realização é melhor do que ficar à distância. E agora, precisa ver, né? Competência, possibilidade, disponibilidade pessoal. Gostaria de saber se é saudável a prática da masturbação e se ela pode diminuir a energia da pessoa, atrair com sexo perturbado. A masturbação é igual ao ato sexual. Isso pode ajudar muito a pessoa e pode também prejudicar bastante a pessoa. Depende do que é, a intenção, etc. A masturbação, o inconveniente aí para muita gente é que ela, às vezes, cria fantasias sexuais que atraem assediadores, porque, às vezes, aquela pessoa que o objetivo seja um homem ou uma mulher, ela é mal assistida. Então, as pessoas que são os assediadores vêm tirar satisfação com quem está fazendo a fantasia sexual. Existe processo de fazer masturbação sem fantasia sexual. Mas isso é coisa mais sofisticada, mais séria. Pode-se pensar no assunto. Agora, o que é que vocês têm aí sobre a liberdade interior? Já que vocês têm tanta liberdade para pensar o que bem entender, alguém quer falar sobre isso aí? Eu queria perguntar duas coisas. Na terceira linha de baixo para cima, o senhor fala liberdade assistida do intermissivista. Eu queria entender melhor isso. Liberdade assistida. A liberdade assistida pelo seguinte: a liberdade da pessoa aqui na Terra, ela pode ser totalmente livre, é uma pessoa que não tem contato com ninguém. E agora, o intermissivista, geralmente, ele tem algum contato. Ele tem até uma chance de ser assistido, tem amparo. Mas agora, depende dele. Agora, é uma liberdade condicional, ou condicionada, por causa do processo de assistência. E você vai ficar mais observada. Sorria, você está sendo observada extrafisicamente. É isso que é o processo. Na questionologia, a segunda pergunta. A norma psíquica. Não, na questionologia. A questionologia? Questionologia. Qual a razão de você pensar assim? Isso. Eu queria entender o que o senhor quer dizer com isso. Você não usufrui plenitude. Quer dizer, quais são os motivos que podem levar a gente? E qual a razão de você pensar? Por que é que você acha que você está sabendo usufruir da sua liberdade? Você tem ideia disso? Você tem certeza que a sua pensionização é sempre positiva? Entendi. Olha as duas. Você sabe usufruir com plenitude a própria liberdade anterior? Agora você fala, não. E qual a razão de você pensionizar desse modo? Aí você fala, sim. Eu pergunto, qual a razão de você eu pensei no sim, apesar de eu não ter liberdade assim. Qual a razão? Essa que é a pergunta. Então, é tudo pela intenção do pensionizar, então. Tudo é intenção. Veja, uma folha de papel. Com a folha é um negócio terrível. Ó.
faz um estrago. A gente tem que observar isso, né? Um negócio muito sério. Mas então, Página 77, a politicologia. Eu queria que se aprofundasse. qual que é que você quer? Politicologia. A politicologia. A democracia vivenciada intimamente. Por exemplo, na Terra ainda não tem democracia. Você pode fazer uma democracia do seu micro-universo consciencial. É isso que eu estou chamando a atenção. É a sua liberdade interior. Eu tenho dúvida porque a democracia externa, eu já entendo mais. Mas veja, na hora a interna que eu não sei tem uma o que é. liberdade interior de exercer a democracia, você está ajudando todo mundo, está vivendo com todo mundo. Muito embora a maioria dessas pessoas não vão saber disso. E você pode estar exteriorizando energia positiva, sadia, equilibrada, melhorando o ambiente. E ninguém está sabendo disso. Eles usufruem do bem-estar gerado por você de maneira inconsciente. O que você acha? É possível isso? É possível. Porque eu estava pensando na liberdade interior, combinar isso com a democracia. Tudo bem. Mas eu fico em dúvida de como que opera isso internamente. Externamente eu sei. Agora, internamente é equilíbrio, não pensar mal de ninguém, você se sentir bem o tempo todo, você ir dormir com a consciência tranquila. Será que democracia internamente seria mais questão da... Democracia é você entender todo mundo e ver o lado melhor de todo mundo. Nós ainda temos muita gente aqui que vê só o lado pior de todo mundo. Mas tem que haver um equilíbrio interno por trás disso. Isso também. Sem isso não é possível. E aí, você usar isso também como assistencialidade, um monte de coisa em benefício do outro. Também é isso. É a saída. Ou pensar bem de todo mundo. Por exemplo, esses dias eu tenho pensado demais na natureza. Sabe? Essa primavera que está me chamando mais atenção nesses últimos anos aqui em Foz. Hoje apareceram 2 lagartixas simultaneamente, sabe? Na janela. 2. Não, as 2. Apareceu sem rabo e apareceu a outra com rabo. Outra coisa, quando eu desci, eu descobri que o Tiu, aquele Teiu lá embaixo, tinha morrido. Estava lá o cadáver dele com as moscas tudo em cima. Então eu estou muito curioso para saber o que houve. Aí eu pedi para o Amin para ir lá, tirar de lá, para não assustar um pouco, porque é um lagartão enorme, né? Que eu podia assustar aí, visitante, qualquer coisa. E ele morreu na entrada lá do buraco dele. Agora eu estou curioso para saber o que é que houve com ele. Eu não sei. Agora, um dia desse eu falei aqui para vocês sobre o sabiá que está cantando na minha janela. Quer dizer, eu estou sendo pressionado pelos bichos. Quem descobriu o Tio? Fui eu. Quem viu 2 lagartixas na janela ao mesmo tempo? Fui eu. Você nunca viu 2. Quer dizer, eu estou batendo meus recordes. Então, veja, há um processo de energia nessa história. O calor está fazendo isso em parte. Aí deve ter influência também do calor, porque faz muitos meses que não tinha calor. O calor já chegou um dia desse a 40 graus aqui. Então, isso é normal. Já está na hora de cortar a pelagem dos animais domésticos e tal, para atravessar o Rubicon até lá para março. É o jeito. Agora, última coisinha em relação à democracia interna. É o princípio que vai gerar, por exemplo, a democracia pura, essas coisas, ela tem que partir do interno. Sair isoladamente, consciência com consciência, depois pegar o grupo e depois aquilo se manifestar no todo. Eu penso assim. Vocês não acham que é lógico uma coisa dessa? Eu acho também que esse encaminhamento não é lógico? Para ver a democracia pura, eu acho que tem que partir de dentro da pessoa. É o micro-universo consciencial. Agora, vamos trabalhar. Aquelas ideias que o Vasconcelos deu, a gente tem que colocar em execução para ver o que vai dar. Decidir o que é o melhor. Vamos pensar nisso.
Com isso, todo mundo aqui vai ter mais uma noção maior de politização, que é uma coisa séria, né? Nós precisamos disso. Professor, Sim. aqui a Rosa, sobre o lagarto, que eu já estava ficando amiga dele, ele morreu com a metade, o senhor encontrou ele com a metade do corpo dentro do cano? Eu não quis tirar, porque eu pedi para o nosso amigo que eu estava ocupado, porque eu fui lembrar. Hoje não é meu dia de lembrar. Então, é outra coisa. Hoje é um dia totalmente atípico. Eu já fiz uma opção de coisa. Por exemplo, eu furei a orelha. E não foi para fazer brinco. Foi para medir meu tempo de coagulação. Uhum. Você está entendendo? Tem dessas coisas. A gente fala que o cara furou a orelha, que vai colocar um brinco. Não, não é brinco. Ele vai ver o tempo de coagulação. Mas eu queria ver, assim, a causa mortes, porque eu pensei... Eu não sei, eu pedi para mim para ver, depois o Roberto vai examinar. Ele tem que falar qual a causa mortes e dar o atestado de óbito. Sim, professor. Lagarto é uma beleza, todo colorido. Agora os bichinhos estavam tudo em cima dele, eu vi que estava morto. Porque eu pensei assim, quando eu ouvi, ele já estava bem crescido. Eu pensei automaticamente, ele não vai dar mais para entrar ali dentro. Mais, eu já vi 2 lá, tem uma família. Porque o espaço estava pouco para ele entrar. Ele já estava coçando a barra. Não, acho que não é isso. Não foi isso não? Aí precisa ver se houve alguma cobra, porque ele briga muito com cobra. Ele come cobra. Mas você sabe, uma cobra criada, às vezes pode também comer o lagarto. Ou pelo menos envenená-lo. Agora, a outra coisa também, ele pode ter comido alguma coisa que envenenou. Precisa de saber se tem alguma árvore, alguma coisa. Eu pedi para o Roberto dar uma olhadela ali. Nós temos que verificar por quê. Pelo seguinte, esse lagarto dura muito. Eu tive um durante muitos anos. Eles duram anos. Lá em Itacoatiara, quando eu cheguei, ele já existia. Quando eu vendi a casa, ele continuou lá. Agora, ele sempre tem que ter um buraco para ele esconder. Quase sempre debaixo de alguma pedra, cimento, casa, alguma coisa nesse sentido. Ele arranjou lá um esgoto pluvial para sair. Agora, esse até que é grandinho, adulto, bonito. Entende? Agora, é chato. Eu quero saber por que isso. Nós não podemos estar com um bicho morrendo aqui assim, você vai entendendo? Tem que saber o que se passa. Porque agora, eu fiquei preocupada, assim, ele ia crescer e não ia dar mais dentro daquele corpo. A primeira coisa que eu fui ver, quer dizer, hoje não é dia para crescer, eu que descobri o caso lá. 8 horas da manhã. Tá bom, professor, obrigada. Tá? Professor Valdo? Sim. Aqui, voltando à democracia, a sugestão do professor Vasconcelos, no último tempo do curso, o que foi discutido é tudo que nós vimos, né, o que a gente já podia aplicar para cá. E a primeira coisa que o grupo viu foi que esse sistema de pontuação que ele também chegou nessa conclusão, que a gente já está introduzindo aqui. E teve um outro, que foi até sugestão do Leonardo, para se criar um 5º grupo, porque naquele dia da governança, se criou 4 grupos. Aí o Leonardo sugeriu que nós criássemos um 5º, né, passou essa tarefa lá para a Unicim, para se aprofundar na democracia, para a gente estar caminhando junto, para ver o que naquele modelo da governança está bom, o que não está e o que pode ser substituído pela democracia. Agora você, Rosa, depois você estuda esse negócio de pontuação. Pontuação é um processo matemático. Deve ter matemática nisso aí. Eu conto com você para examinar. Tá certo? Assim a gente coloca todos os nossos técnicos e as nossas técnicas dentro da democracia plena, funcionando. É isso? É um jeito. Gente, é tanta paixão que tem na Terra pela política. E agora nós começarmos a estudar a coisa seriamente aqui, sem paixão, isso é o máximo. Isso é um ponto sério. Agora, você já viu, né? Nós vamos pegar tudo quanto é político de alto nível, porque eles já estão começando a aparecer. No dia aí do curso aí que chamaram o Vasconcelos, tinha muita gente aqui, essa fisicamente. Tirando a questão da matemática, para mim, o ponto alto da proposta dele foi exatamente a pontuação
porque me lembrou, sabe o que? Aquela técnica da meia-noite que você coloca no 700, que é uma técnica que vai educar também o pessoal, entendeu? Quando você tem um problema, aí você levanta todos os prós, todos os contras, envolve todo mundo e educa todo mundo. É mais pela educação do que pela matemática, do meu ponto de vista. Mas eu estou só falando você para ver a matemática, para ver o que bate. Matéria numeral, né? Alguma coisa nesse sentido. A gente nunca sabe. Da extensão a número sempre mexe com o processo de qualidade e quantidade. É sempre bom ver isso. Agora, aqui, para nós, não é nada desses processos, eles são difíceis. Eles são de fácil aplicação, porque nós não somos muitos. E os objetivos aqui são praticamente, vamos dizer, coordenados. A maioria quer os mesmos objetivos. Então, em matéria de democracia, nós estamos bem dentro da jogada. Bem dentro. É a nossa cara, a democracia, dentro da Cognópolis. A nossa cara. Mas nesse sistema de pontuação, como a Rosa está dizendo, né? Como a gente tem que dar pontos prós e contras, né? De tudo que vai ser votado, a gente faz com que as pessoas, esclarecimento, ela se integre daquele assunto, não fica só na superfície. Ela começa a ter discernimento sobre as coisas básicas da vida. Isso. Não fica na superficialidade. É uma somaticidade. Sai da superficialidade do sim ou não. Pois é. Isso é muito importante. Outra coisa, nós vamos aumentar o nível das perguntas aqui. Vamos aumentar o nível também da qualidade e do número das pessoas que questionam. Nós vamos melhorar o nível da debatologia lá de domingo, aquilo das 15 horas do domingo. Tudo isso vai acontecer. Agora, o caminho é levar para um comunismo da fraternidade teática. E isso vai demorar, né? Então, por exemplo, é necessário fazer mais assistência, inclusive humana, para acabar também com o tempo, com as diferenças, vamos dizer, de nível social da CCCI. Entendeu? Isso é com o tempo. Para equalizar isso aí tudo. É o processo comunista. Agora, com o tempo, a gente pode estudar o processo de kibbutz. Como é que é isso? Era o povo trabalhar. É a cooperativa que a gente vai estudar. Cooperativa do início nosso aqui da CEA. Isso tudo vai voltar, é a lei do retorno. O Valdo, essas consex que vieram aí nesse período, o que você acha que atraiu mais elas? Qual foi o ponto central? Elas estão interessadas em ver o nível da discussão da política elevada na Terra. E a política elevada tem que caminhar para uma democracia plena, pura, sabe, livre, que é o socialismo cosmoético ou o comunismo real. Isso é o que nós estamos pensando aqui o tempo todo. A maioria dos verbetes fala no processo cosmoético de algum modo nesse sentido. O código grupal de cosmoética é totalmente comunista, né? Se você for pensar. É que a gente ainda não falou aqui, mas não. Como é que é o seu código grupal? O CGC. Ele tem que ser comunista. Tem que igualar com todo mundo. A gente faz força. Agora, o problema nosso é que as diferenças aqui no Brasil são muito extensas. O gap, o abismo, é muito grande. Então, nós estamos aqui dentro ainda com essas diferenças, mas não tão grandes. Mas elas vão até um certo ponto. Então, isso é importante. Agora, o socorro é que tem que vir nas mínimas coisas. Nós já temos socorro para as pessoas que têm algum conflito. Por exemplo, a OIC, né, o AVA, essas coisas nesse sentido. Problema de criança, Evolucim. Problema de rapazes e moças, a Sinvex. Problema da gerontologia, já tem a turma que está estudando, da Ressoma. Agora, precisa ainda de dar um jeito. Precisa esse acolhimento que tem aí, ó, isso é totalmente democrático.
esse que foi feito agora recente. Agora, por exemplo, precisava de dar um jeito com o tempo de ter um banco nosso para ajudar as pessoas, financiar certas coisas. Você lembra agora que nós dois conversamos sobre isso? Eu com o César já estava estudando isso há algum tempo aí. Então o estudo aí também é importante para tirar a pessoa do buraco. É um monte de gente que, se tivesse aqui um auxílio bancário, esses viriam para cá para ajudar a gente. E são pessoas de valor. São pessoas de valor porque elas às vezes estudaram demais determinadas coisas que nos interessam, mas elas não encontram na praça um ambiente que, vamos dizer, que dê satisfação, gratificação para elas. Então elas têm problema com isso. Entende? Porque uma pessoa, gente, se ela começar a pensar na Conscienciologia do jeito que nós somos, ela vai ter dificuldade de se instalar na SOCI. Vocês estão entendendo? Então, esse não vai ter dificuldade de se instalar aqui, desde que a gente dê uma de mão inicial. Então, o negócio para nós era arranjar um capital básico, sabe como é que é? Para financiar, não assim na bacia das almas, nem a fundo perdido, mas uma coisa acessível e que não vai fazer nada de processo judaico ou de mão de vaca ou qualquer coisa, mas ajudando, né? Naquilo que pode. E outra coisa, estabelecendo os princípios para essa ajuda. Isso aí eu quero entrar. Quando você for fazer lá, eu quero te dar uma opção de ideias. Isso aí é minha área de serviço, de assistência. Eu comecei a estudar isso com meu pai, né? Eu era garoto. Então é necessário ver as vantagens e desvantagens, os recursos que pode entrar e o nível da pessoa. Quem é quem que pode receber isso? Agora tem que olhar desde o temperamento da pessoa até vamos dizer assim, a graduação intelectual que ela apresenta, enfim, o currículo geral dela, mas o nível de atenção. Então, por exemplo, o ideal era essa pessoa passar na OIC, entendeu? Em primeiro lugar. Depois, na Consus, para ver como é que é. Aí vai mostrar a realidade da pessoa. Homem ou mulher, tudo vem a furo, vem a público. E aí é só contar aqueles dados. Não, ó, tem isso, já passou, tem 51%, vale a pena emprestar. Aí o que você precisa? Vai emprestar por quê? Então tem que também fazer a listagem do comunista dessa história. O que uma pessoa precisa em primeiro lugar? É o problema da companhia. Se ela tem companhia, tem que ver como é que sobrevive a companhia. Segundo, qual é o jeito dela se manter econômica e financeiramente. Terceiro, não é arranjar carro nem condução pessoal, mas primeiro a moradia. Ela tem moradia? Como é que é? Depois começa a entrar essas outras coisas. Ela arranjou emprego ou ela tem um serviço útil? Como é que é a situação? Depois, processo de carro próprio. E por aí vai, aquelas condições da necessidade. Eu mesmo já tenho a opção de verbete que a gente fala nessas necessidades básicas. Elas geralmente são 7 básicas que o povo considera. Sr. Waldo, o senhor sabe que empiricamente isso já é feito na CCC. Muita gente sei, ajuda a outra. Mas agora nós queremos fazer isso claramente. Outra coisa, se ajuda lá com a turma, tem que entrar nisso para estudar as premissas básicas, as cláusulas contratuais de cada coisa, ver como é que isso funciona. E eu desejaria ver o negócio quando você estiver com a coisa mais ou menos encaminhada, para dar uns palpitezinhos do assunto que eu posso ajudar nisso. Eu já fiz essas coisas demais por causa do processo de assistência espírita. Eu entendo desse assunto. É muita gente comunista que eu já tratei nos processos. Já fizemos muita instituição nesse sentido. Agora, o nosso aqui, como tem um nível alto de intelectualidade, isso aí vai longe. Vocês já pensaram? A situação... Agora, isso aí, para mim, aqueles 1.000 que eu falei que vim para cá e que só vieram 600, esses 40% eles têm problema por causa do processo de cifrão. Bem de mim, eu sempre achei isso.
Agora, as coisas estão caminhando, porque tudo, vocês já viram, eu sou uma pessoa de paciência, até um certo ponto. Tudo é devagar e sempre. Mas, como diz o João, eu sou exigente. O meu devagar e sempre, a pessoa não pode errar o passo. Tem critério, tem que bater o direito, esquerdo, certinho. Professor? Aqui, nós estamos offline, de modo que vocês podem falar tudo intramuros hoje. Confessar todas as coisas de vocês que ninguém está sabendo lá fora. Professor Walter, se eu estou entendendo, então, a sugestão seria tentar criar um fundo interassistencial, vamos dizer assim, para as pessoas poderem pegar esses recursos para poder Você lembra daquele negócio que eu te falei, que eu queria ter algum dinheiro lá com aquele negócio? Você também pensou a mesma coisa? Sim. O Gentil já pensou nisso? Então a pessoa, ela viria para cá, ela teria, tipo assim, um fundo inicial para manter ela aqui. Agora, nós superintendemos isso tudo. Isso. Mediante atender determinados requisitos, passar na OIC, na CONS, etc. Desde o movimento espírita eu já fazia isso. Tá. Aqui eu já fiz, eu não vou explicar, né, os próximos, né? Eu já fiz. Aí você cobra... Por exemplo, às vezes é emprestar, às vezes é doar. É doar, perfeito. Eu já fiz vários casos. Isso aí que a gente tem que estabelecer. Por exemplo, doar 30 mil, emprestar 22 mil. Isso tudo aí tem acontecido comigo nas melhores famílias. Isso de 2, de 5, de 10, isso aí, isso sempre foi assim. O Instituto já fazia isso. Agora, eu me acostumei com isso no movimento espírita. O Chico Xavier era especialista nisso, só que ele não tinha visão do processo da economia. Ele era tudo na base de dinheirinho, aquelas coisas todas, pegava pouco. Tá, mas mesmo assim, botar o Ciajuc para fazer um contrato, se não for doação, se tiver que devolver, fazer um contrato direitinho, cláusula, etc. Não, tudo tem. E outra coisa, é bom para o povo saber, né, como funcionam os processos, os mecanismos econômicos, financeiros, as finanças, não tem problema. Tá bom. E outra coisa, tudo na base do pé de meia. Pode ser fundo do pé de meia. Um negócio assim. Está entendendo como é que é? É uma saída, porque tudo que a gente vai fazer é para a pessoa pegar o pé de meia que ela não fez na hora, ou até o momento. Isso pode ajudar muito. Agora, ajudar o povo a estudar, ajudar a pessoa a se instalar. Instalar, que eu estou dizendo, mudar de residência. Tudo isso aí são benefícios. Então, a gente tem que fazer todos os tipos que tem, depois os títulos de benefício, o que é que tem, as possibilidades. E a gente aprender também com isso, porque nós vamos fazer num nível que no capitalismo selvagem eu não estudaria isso, e nem também os judeus não estudariam isso em Israel. Tem que ser uma coisa mais ampla. Entende como é que é? Dentro da Conscienciologia nós já temos premissas para isso. Para fazer isso. Muito sérias. Vale a pena. Então, vamos entrar, vamos fazer isso aí. Professor, o senhor falando, eu lembrei também, por exemplo, da experiência da Isabel. Já há meses ela enuncia, né, cooperativa de crédito, eventualmente a experiência dela, tanto profissional quanto na ARAC, os cursos. Ela esteve estudando na época que a gente estava fazendo a SOCIM Conscienciológica. Ela estudou 700 experimentos. Você pegou 700 experimentos para ver os problemas de cooperativa, as coisas todas aqui do CIAEC. Ela tem material específico. 700 experimentos. Uma opção de ideia que tem aí. Ela tem bibliografia e... Não, e ela conhece isso tudo. Sobre cooperativa, ela é doutora no assunto. Ela ganha de vocês todos. Ela sabe tudo. Agora, então, isso tudo, nós já temos aqui gente de gabarito para ver essas coisas todas. Agora, temos que juntar o povo de finanças, etc. Agora, a hora que isso aí, por exemplo, estiver mais ou menos assentado, submeter isso ao Vasconcelos, ao Freitas, você está entendendo? E alguns outros, ao Rodrigo, para examinar tudo, para assim, desanque com o assunto, vê onde é que tem furo, olha, vê se tem alguma lacuna. Concorrendo nessa direção, né, imaginando, seja estabelecimento de uma cooperativa de crédito ou alguma outro empreendimento nesse sentido, os clubes de investimento também, que estão todos tranquilos, assim, e eu sempre falo, né, quando a gente manda e-mail, tenta estimular as pessoas, é para pensar em 20, 30, 40, 50 anos à frente,
quando todos tiverem mais na terceira quantidade para terem desde agora. É um verdadeiro banco. Esse aí não é do capitalismo selvagem. Esse é o banco que a gente entre precisa. cooperados. E superior à turma dos Médicis e de todo mundo lá da época. Entendeu? Bem mais avançado. De modo que mexe com vocês que têm sangue ou que são descendentes. Sim. Tem, professor? É muito importante. Tem que mexer o suficiente. Não estou insinuando nada, nem nome de ninguém, absolutamente. Tem, Pode algum, viu? Eu não falei nada de habilidade aqui hoje. Mas você sabe que tem que mexer o suficiente Banco para nasceu na soltar o Itália. rabo preso, né? É lógico. O banco nasceu na Itália, por incrível que pareça. A Agora, banca é porque tinha uma banca, era uma banca, banca que comercializava o dinheiro. Era uma banca de Vegas, numa feira que comercializava dinheiro. O nome banco vem daí. Agora, o que eu quero saber é o seguinte. Qual é a sua banca? A banca. Banca. Tanto que na Itália é banca, não é banco. Só vai pôr banca quem tem competência, quer dizer, quem tem dinheiro, tá certo? Agora, a minha, não é bem dúvida colocar a questão que nós vivemos numa sociedade de mercado. E nós aqui na CCCI vamos ter que conciliar alguma coisa que não seja puramente mercado, porque o mercado ele vai ter que depender de um monte de coisa capitalista. Mas nós temos que viver também com o mercado. A gente tem que saber conviver agora, com o tem mercado. que Coexistência pacífica. Tem que conviver, porque vamos dizer que você tem uma aplicação, você tem que aplicar lá fora. Lógico que tem. Então, essa adaptação que a gente tem que pensar bem aqui dentro. Mas não é só isso. Na hora que nós vamos fazer isso, precisava de eu fazer aqui a imigração de alguns judeus, meus amigos, eles vêm trabalhar conosco. E assim alivia tudo, melhora a situação. Entende? Eles explicam melhor. Eu não preciso nem te chamar muito, porque aqui não tem muita gente, só que tem muitos que ainda não sabem, né? Eles estão um pouco assim. A outra coisa que eu quero colocar, a questão do comunismo. Que eu também concordo com você, porque eu sei o que é comunismo. Agora, quando eu coloco isso aí para fora e até aqui dentro, o pessoal tem uma resistência, porque a palavra ela está prostituída. Querendo ser província americana, por causa, capitalista selvagem. Não, por causa dessas ditaduras fantásticas que deram esse nome, e o comunismo não é nada daquilo. O comunismo é um negócio super adiantado, interessante. É igualzinho a democracia que eles falam. Eles pensam naquilo, e não é aquilo. Agora, o problema todo é o povo, quando fala que tem a democracia, que precisa melhorar os partidos. Isso não é democracia. Agora, tem livro aí, tem um livro deles que eu estou vendo agora, que uma hora eu vou trazer para falar sobre isso para vocês, é a filosofia política mais séria, de alto nível, cosmoético, etc., de debate dos processos políticos. Mas agora, é uma pena a hora que a pessoa fala na democracia e fala sobre os partidos dentro da democracia. Isso não dá certo. Então, não é a mesma coisa. A sociedade parece que é tão patológica, ela prostitui as palavras. Democracia ela usa onde não existe. Comunismo usa onde não existe. Comunismo é outra coisa, tudo muito adiantado, é muito interessante. Eles usam lá para ditaduras. Isso que o pessoal confunde. E tem gente até por aí que está confundindo isso e achando que essas ditaduras são fantásticas. É que nós estamos com a relativa liberdade de debater esses temas. Isso já ajuda. Porque o processo é esse. Nós temos uma relativa... quantos anos que eu estou falando essas coisas? Porque a democracia ela vai... Eu quero dizer uma coisa para vocês... Conta, está offline aí, ó. Continua, Roberto, está offline o negócio? Tá? Eu quero dizer só uma coisa para vocês, que isso aqui eu tenho que falar. Vai gravar? Não tem jeito de desgravar, não? Eu preciso de falar uma coisa para vocês, mas eu não posso. Houve um pequeno quiprocó na transmissão. Uma interferênciazinha. Um processo de assédio, heteroassédio. Tá certo? Às vezes tem isso. Professor Valdo, por favor, o senhor pode explicar na página 77
teoriologia, por que o senhor colocou tábula rasa interconsciencial? A tábula rasa interconsciencial, pelo seguinte, a pessoa, quando está começando a usufruir da liberdade interior, ela vai ampliar muito a vida dela, as abordagens, o modo de ser, a cosmovisão. Agora, para isso, ela tem que acabar com toda a priorismose e toda a interiorose, todo o regressismo que ela tem do passado dela. Para isso, ela tem que fazer a tábula rasa, quer dizer, limpar a cabeça e começar na estaca zero, com uma opção de coisa. Principalmente do ponto de vista filosófico, político, sociológico, de convivência, de conviviologia. Não tem lógica isso? Pensa bem. Então é a tábula rasa. A tábula rasa, no caso, é pôr 0 quilômetro na cabeça, para a pessoa ver como é que ela funciona com os outros. Por exemplo, primeira coisa, ela não pode ter acepção de pessoas, quer dizer, ela discriminar os outros. Você está entendendo? Todo mundo é igual. É liberté, égalité, fraternité. Tem que lembrar disso. Então, essa igualdade tem que ser lembrada. Para a pessoa sair bem com a liberdade interior, porque senão ela nunca vai ampliar essa liberdade interior se ela for egocêntrica demais. Da tábula rasa é para destruir o que estava errado no passado da pessoa. Entende? Aquele passado escuro, alterado. Entende? Professor Valdo, uma pergunta. Que relação tem o sentimento de gratidão com a liberdade interior? Não, ajuda, né? Sempre ajuda. Toda gratidão mostra uma manutenção de equilíbrio. Vem o equilíbrio primeiro o emocional, o da fraternidade, para depois vir o equilíbrio da racionalidade do discernimento. Então a gratidão ajuda isso. Mas diretamente não tem nada que ver uma coisa com outra. Diretamente não, mas indiretamente tem. O senhor poderia fazer um contraponto entre o teleguiado autocrítico e o exercício da liberdade interior? Sim, por isso que é que eu chamo. Eu não chamo teleguiado puro, eu falo teleguiado autocrítico. Por quê? Se ele não tem autocrítica para se submeter ao maximecanismo de um nível mais elevado, ele não vale nada. Ele nunca vai ser teleguiado. Agora, os, vamos dizer, amparadores, evoluciólogos, serenões, que orientam essa condição mais evoluída, é preciso que a pessoa tenha bastante autocrítica para ela receber a heterocrítica deles. Então, essa autocrítica mantém a pessoa nisso que eu estava falando lá para a Mércia, disponível na tábula rasa. Não, eu limpei minha vida, não tenho mais compromisso nenhum, acabei com todos os rabos presos, não tem culpa no cartório. Meu BO, limpei, já me deram a minha certidão, aquelas que haviam no Brasil, de residência, de livre trânsito, de ir e vir, liberdade de ir e vir, tá certo? Já me deram. Então, eu estou preparado para isso. O teleguiado autocrítico é justamente esse. Ele é consciente da necessidade de manter a liberdade de ir e vir, sem criar problema com os outros. Isso é seríssimo, né? Você vê que o negócio é sério. Agora, vocês veem que a liberdade interior é fora de sério. Agora, vocês sabiam? Eu tenho um outro verbete sobre esse mesmo assunto, mas uma outra faceta terrivelmente nuançada. Eu vou trazer aqui qualquer hora, que é bem dentro disso. Mas eu estou especificando mais o processo da liberdade interior. Quais são aquelas bases que eles acham, até dentro da política, da psicologia e da filosofia, que quer que tenha um ponto de vista moral da história. Então eu fiz um outro verbete. Vocês vão ver, eu não sei se já passei para vocês, não, né? Não tem nada parecido assim, né? Porque os temas são outros. Você está entendendo? E outra coisa, a apresentação é outra, a especialidade é outra, mas lá no fundo é a mesma coisa. Eu estou fazendo isso de diversas maneiras para mostrar o problema da consciência poliédrica.
que nós todos somos sofisticados, somos complexos. Não tem ninguém simples. Agora, com isso eu mostro. Na abordagem, pode dar alguma ideia nova, né, para as pessoas. E outra coisa, todos esses eu cito, por isso que é importante a remissologia, eu cito aqueles que passam perto, tudo tangenciando, mas é tudo aproximação simples. Agora, eu mais tarde, quando estiver lá com os 2.000 verbetes, eu quero ver se eu monto uma série deles e fazer uma enumeração disso. Onde é que um bate com o outro e colocar na ordem certa. Isso vai dar uma força danada para a enciclopédia, porque a visão que a pessoa vai ter vai aumentar a cosvisão dela automaticamente, quase que matematicamente. Está entendendo, né, o que quer dizer? Agora, o problema é que eu ainda preciso de mais verbetes, tem mais coisa, porque agora que eu estou começando a pegar as nuances, o next door, o contíguo, o tangencial. Agora que eu estou entrando nisso, está entendendo? Eu sempre falei muito, mas nunca nós chegamos a escrever, porque tinha tanta coisa grossa ainda para quebrar o galho e tal. Agora a gente já pode entrar. Já tem isso dentro da área, por exemplo, de parapsiquismo. Já tem dentro da área da análise da estrutura da consciência. Já tem várias áreas assim. Dentro da área, por exemplo, de holopensene, já tem. Na área do Loche, os processos da ProEx também já tem. Coisa que chega perto. É tanto que o Loche arranjou lá um monte da enumeração dos nomes que tem, vocabulário específico da ProEx. Isso tudo tá. Tem muita coisa ainda para mostrar. Pode falar. Um exemplo de tábula rasa poderia ser aquele segundo livro, a segunda parte de meditação do Descartes, que ele começa a refletir sobre o corpo dele, o que ele é, onde ele está. Poderia ser um estilo de tábula rasa que ele trabalhou com a sua questão do... Até um certo ponto é isso, mas a coisa mais séria da tábula rasa é a pessoa, aquilo que eu falei aqui sobre a inocência. Ela voltar a ser inocente, mas num nível elevado. Não aquela inocência quando ela foi criada como consciência, mas a inocência já do serenão. Então nós estamos caminhando para essa inocência. Então é a inocência sofisticada. A pessoa está predisposta, ela faz um conceptáculo, ela está totalmente receptiva a neofilia, as ideias novas, as neoresponsas. Isso muda tudo. Essa predisposição, entende? Queria fazer mais uma pergunta. Eu estava estudando sobre algumas pessoas e me chamou muita atenção de Giordano Bruno. Aí eu fui estudar, pesquisar um pouco a respeito dele e ele tem uma hipótese que ele pode ter sido Allan Kardec. Isso procede? Não, eles falam, mas tudo é bobagem, já não sabe como é que é isso. E como que... Eles falam sobre ele, falam sobre o Jean Hus, H-U-S-S, fala na opção desse povo. Fala que ele também foi um druida, um sacerdote druida. Mas isso nunca foi explicitado com calma. Como que está hoje Giordano Bruno? Ele é com sim, com CX? O senhor saberia dizer? Não. Você sabe do Antônio? O Antônio não está aí para saber o IBGE dele. Quem? O Antônio. Eu chatei o Antônio, porque ele sabe. Pelo que eu li sobre o histórico dele, a forma dele atuar, ele se identifica com o nosso grupo. Ele tinha ideias bem... Mas tinha umas coisas bem atrapalhadas também. Ele tinha uns problemas emocionais, né? Teria a ver com o nosso grupo? Olha, esse nosso grupo pega todo mundo que seja da cosmoética. Se a pessoa tende para aquilo, né, chega perto, né? Mas o problema é o seguinte, muita gente tende para a cosmoética ao mesmo tempo que tende para outras coisas, está aqui num conjunto. Para a gente é muito cosmoética, para o outro lá é totalmente marginal. E por aí vai, isso aí não dá certo. Professor. Primeiras damas. Página 77, Crescendologia. Interprisão, grupo kármica. Queria que aprofundasse um pouquinho.
o crescendo da autolibertação das etapas da interprisão grupo kármico. Nós mostramos esse processo da interprisão e quais são as fases que a pessoa passa nisso. A gente, inclusive, fala isso nos 700 experimentos, etc. Tal. Agora, nós todos estamos, o tempo todo, a maioria de nós todos, trabalhando com a interprisão grupo kármico. Uma boa parte está querendo ficar livre dos liames negativos disso. Então, o crescendo da autolibertação é muito importante. A pessoa perguntar, qual a etapa que você está? Você já passou o quê? Por exemplo, uma das etapas que é muito fácil da pessoa ver é o seguinte, tem aquela pessoa que ela está na vida dela e tudo dá para trás. Tudo que ela faz não abre o caminho. Ela tenta, ela insiste, ela vai, o negócio dá para trás. Ela tenta de novo, insiste, isso tudo, ela está na fase de recomposição da situação. Entende? Isso é muito comum aqui com a turma que devido ao processo do curso intermissivo, etc. Tal. Então isso a pessoa tem que interpretar com calma, e não desistir fácil, e se organizar. É preciso de organização. Geralmente é a pessoa sem pé de meia, é a pessoa que não arranjou uma estrutura ainda da situação, e tudo que ela tenta às vezes dá para trás. Então, por exemplo, esse banco da providência aí, que a gente está falando, uma coisa qualquer nesse sentido, não vai fazer aquilo da Igreja Católica, aquilo é furado. Então, veja, fazer uma providência, uma assistência, o banco da assistência, isso pode ajudar essa turma que está na interprisão grupo kármico. Entende? Ajuda muito. Vai ser bom. Professor Valdo, um tempo atrás o senhor falou que uma das especialidades da veronesa seria morfogenia. E eu queria entender o que um amparador especializado nisso faz. Ele faz as alterações do processo extrafísico, são das personalidades que mais trabalharam e que trabalham na reurbanização. Por quê? Elas pegam o inferno e se transformam no paraíso. O paisagismo, o parapaisagismo, a parte extrafísica do processo, é um processo de paisagismo. Então ela muda o problema da substância extrafísica dos ambientes. Você sabe, tem ambiente que é difícil. Tem ambiente que você quer atravessar aquilo, você não consegue. O negócio está lá há milhares de anos, eles fizeram aquilo extrafisicamente. Agora, é a morfogenia e a morfologia, e essas especializadas na morfologia, é que são capazes de alterar isso aí. Entende? Por exemplo, eu sei alguma coisa disso, mas eu sei assim, o ABC inicial, etc., a cartilha básica do problema. Eu falo, por exemplo, desse nosso povo lá, o Tancredo, o outro que tinha lá da minha terra, você está entendendo? Que o Carnot, que também se especializou, a minha mãe entrou nisso também, está entendendo? Outra coisa, essas pessoas, por exemplo, o dia que a veronesa aparecer por aqui, ela é sensitiva a ectoplasta, vai mexer com o efeito físico, porque tudo é mais fácil. Ela tem mais transfiguração do psicossoma com muita facilidade. Ela então, e outra coisa, de uma maneira rígida, sadia. Porque muitas vezes a pessoa transfigura o processo do holossoma, mas de maneira doentia. Né? Isso piora tudo. Não ajuda. Agora, se transfigurar com consciência, sabendo o que é, eu, por exemplo, eu às vezes consigo fazer isso. Foi o caso que aconteceu com meu avô, que eu quis ser um musgo, então virei um musgo lá, me esparramei todo como um musgo em cima do muro. Os caras passaram, depois eu voltei, minha forma. Agora, aquilo foi instantâneo, eu nem pensei no processo, é que eu vi, não, isso aí está parecendo um musgo. Vamos ser um musgo extrafísico. Agora, eu estive estudando muito isso por causa das maquetes extrafísicas, são maquetes vivas. Aquilo é impressionante que tem. Um cara que é bom nisso, que ele estuda, mas que ele agora está no outro departamento, é o Hayek, ele também sabe essas coisas. Agora, a morfogenia, então, é uma especialidade da reurbexologia, é isso? É. Esse aí é um deles. Porque o problema da reurbanização é só isso, né?
É um processo de mudar a paisagem extrafísica. Agora, quando vem para cá, vai fazer a reciclagem intrafísica. A reciclagem também já estão começando a fazer as urbanizações. Esse negócio de transformar os caras de porto em ambiente melhor, né? Fazer aqueles lugares que tiveram, por exemplo, tortura, fazer jardim, escola para crianças, tudo isso já é. É o anti-estigmatismo ambiental. Tudo isso é caminho nosso. Tem que caminhar para isso tudo. E outra coisa, esse povo que gosta de mexer com o processo de poltergeist, de assombramento, de desassédio mais direto, tudo mexe com isso. É o problema da energia. Agora, ó, nós vamos ter muita gente trabalhando com essas coisas. Vocês têm uma ideia por quê, não? Analisem aí, vê se vocês me respondem. Eu sempre gosto de fazer essas perguntas cretinas, sério. Por que vocês acham que nós vamos ter muita gente que vai mexer ainda com a morfogenia e o processo extrafísico? Por quê? Hein? Eu não estou ouvindo. Não é arte. Arte é bobo, é secundário. Não é o ideal. Eu estou falando uma coisa que mexe com o negócio, mas que seja ideal. São os tenepsistas. Os tenepsistas estão caminhando para isso. Todo mundo. Cedo ou tarde, não tem jeito. Vai mexer cada vez mais por causa da assistência. Né? A parte interassistencial. Seria pelas dramatizações extrafísicas, então, terapêuticas? Não é seria só isso, não. É mudar, porque está mexendo com energia todo dia. Vai acabar chegando na forma, porque isso sempre está mexendo. Eu mexo com as energias com uma pessoa que vem aí e faça um arco voltaico. Aquele assediador que está perto dela começa a transfigurar. Ele muda. É como se eu desse um banho e fizesse uma enxaguada nele. Ele sai bonitinho. Teve no beauty parlor, salão de beleza. Ele sai mudado. Tem cara que sai na hora. Homem, sai na hora. Devido ao processo de energia. Você depurou ele, limpou. Quer dizer, o lava-jato, né? E outra coisa, a gente não usa nem água, nem usa pano molhado, igual que o nosso amigo usa. É outra situação. Entende? É o fluxo da energia. Agora, o arco voltaico. O que é o arco voltaico? É justamente isso. Agora, a primeira coisa que tem que pegar é onde dói, o nó górdio, que é o bloqueio cortical. Desbloqueando corticalmente a pessoa, já abre o caminho, né, para assentar o resto. Demora muito. Agora, a transfiguração, isso é um fato. Vocês lembram que, sem eu falar nada, quando começamos com a Tenetes, o povo começou. Então, chegava a mulher para mim e falava assim, Valdo, a Tenetes é o Santo Antônio. Eu estava invicta e não saía da prateleira. Comecei a fazer, antes de um ano, já apareceram 2 candidatos. Eu vou casar, Valdo, agora. Viva a Tenetes. Agora, isso, o que é? O problema da mudança da energia, todo dia, aquilo mudou o processo, transfigurou a pessoa. Então, a força presencial mudou, ela fica mais atraente. As energias, a energia é o maior perfume da Terra. É o que enrola todo mundo, porque essa todo mundo precisa, né? Um perfume todo mundo precisa. Valdo, a questão do tenepsista, pelo que eu entendi, você falou que gente mexendo com a eugenia, isso, e falou do tenepsista. Eu trabalhando... Mas o tenepsista não é só o processo, não é bem eugenia, é mudança, aquilo que eu fui estudar no Japão. A mudança... Cosmiatria, é a paracosmiatria, você muda a expressão do povo. Por exemplo, a hora que eu fui estudar isso, eu estava mexendo com as energias. Por que é que eu me dei bem nisso totalmente? Por que Sakurai falou, você é o maior de nós todos, todo mundo já passou aqui. Mexendo com energia o tempo todo. Na você vai mexer na pele do povo, a maioria que ele fazia mexia na pele. Cosmética. É de cosmética, né? Mexer na cosmetia que se falou. Cosmiatria. Cosmiatria. Agora eu não entendi, não sei o que você tinha falado da eugenia aqui. Não.
Vai melhorar a eugenia, mas isso não aí é eugenia, é morfogenia. Hoje é a tecnologia, a biotecnologia. A biotecnologia cuida disso. Eu anotei eugenia e não tinha assim. De todos esses processos da genética, entende? O problema da arranjar os processos de tudo que melhora a vida da pessoa do ponto de vista do corpo dela. Isso tudo é biotecnologia, que é o novo nome da eugenia. Que a eugenia ficou, vamos dizer, igual aquilo, doutrina, ficou prostituído. De qualquer forma, eu queria entender melhor o tenepsista, então, ele mexe com a energia todo dia, presta atenção. Quem é que vai melhorar em primeiro lugar? Ele. Então, a mulher estava encravada, não saía, invicta, há vários anos querendo arranjar uma dupla, alguma coisa. Não, isso antes de um ano, isso foi a primeira que veio me falar, isso foi no Instituto do Rio. Você está entendendo? Logo depois que o Instituto foi criado, isso foi, acho que foi 89, por aí. Foi a primeira que veio me falar. Agora, depois disso, nós fizemos curso, teve umas que eu fui falar, eu falei assim, levanta a mão, quem é que foi agraciado pela TENEP para arranjar uma dupla? Um monte de mulher levantou a mão. Está provado por energia. Veja bem, se todo dia você usar o lava-jato, isso vai melhorar, né? O rolo terceiro da pessoa tem que melhorar, não tem jeito. Como é que fica? Então, veja, rugas, pé de galinha, cabelo branco, calvície, nada melhor do que a TENEP. Então, também é questão de melhorar a cosmometria, é isso? Agora, cosmética. Vocês querem uma prova disso na prática? Observa bem. A hora que o Hélio Pova vai estudar o SCP-2, que a gente coloca todo mundo, começa a medir todo mundo, peso, isso e aquilo, e ele chega à conclusão. A pessoa, enquanto está dentro do campo que está instalado, ela não envelhece. Ele chegou à conclusão bem clara: ninguém envelhece enquanto estiver. Então, por exemplo, eu poderia manter a minha saúde se eu começasse a mexer só com energia, dia e noite. Aí eu dava a banana para vocês e ia cuidar da minha energia. Tá? Está entendendo? E eu ia chegar aí a 150 anos, fácil. Olhando tudo ali. Entendeu? Porque se eu manter o campo energético o tempo todo, os radicais livres não vão funcionar. Aqueles negócios todos, não tem essa influência de envelhecimento. Cai o envelhecimento. Mas isso tem a ver com você, pois essa questão de não ter ruga, nada... Não é tanto que eu estou cheio de rugas e pé de galinha, né? Não, mas relativamente... Não, mas tem a ver com isso também? Tem. Mas tem coisa que você não consegue. Envelhecimento é um fato. Por exemplo, eu fico olhando aqui, ó, meu braço de vez em quando começa a descascar. Dá uma coisinha, coça, você faz assim, ó, você descasca. Isso aqui não é só essas coisas que eu tenho natural aí, de bicho. Quer dizer, eu tenho essas coisas de inseto, né? É uma coisa na pele. Isso aí é mesmo a idade, processo sério. Agora, há uma coisa por exemplo, eu já era para estar com os cabelos tudo aqui branco, ainda até mais da metade ainda está preto, quer dizer, esquisito isso. O negócio começou a descer, etc., mas ainda não chegou tudo cá embaixo, entendeu? Está mais ou menos por aqui. Está por aqui. Agora, isso pode ser que, no meu caso, eu estou pouco ligando para isso, né? Porque no meu caso não é de aparência, não adianta. Eu quero ver a essência, o conteúdo de mexer com energia. Mas agora que isso influi na moldura, isso influi, não há dúvida que influi. Uma outra coisa, tem uma série de fatores, não é a TENEP, não é só o problema da energia, a energia desencadeia o resto. Por exemplo, a pessoa vai praticar a TENEP, ela começa a se sentir cada vez com mais autoconfiança, autossegurança, não é? Vamos dizer, consolidação do processo da vida dela. Ela vai se sentir melhor. Com isso, ela já vai sorrir mais, já não vai fazer cara de braba. Isso tudo melhora. Você sabe que isso melhora tudo.
O sorriso remoça. Sorriso é uma coisa que não tem preço, né? Então, a TENEPS faz muita gente sorrir. Tem uma mulher que falou que ela começou a fazer a TENEPS, o marido era contra. Aí, depois que ela começou a fazer a TENEPS, um ano depois, o marido chegou à conclusão que ela estava mais alegre, que estava sorrindo, que já não estava reclamando tanto quanto ele não comia toda a comida que ela dava. Então, estamos online de novo, tá? Então, veja, ele então chegou à conclusão que era TENEPS. Aí ele também começou a fazer a TENEPS. Agora veja, ele era contra. O sorriso da patroa melhorou muito. E quem é rico de energia, ri à toa. Pois é, não. Rico ri à toa. Esse é que é o termo. Quem é rico de energia, ri à toa. Né? O senhor poderia, se possível, explicar a condição de sonhos lúcidos um após outro durante a TENEPS? Há alguma técnica para transformá-los em projeção consciente? Como fica ou qual é a condição consciencial de lucidez da consciência nesse momento? Olha, a primeira coisa é a seguinte: o sonho lúcido, ele ainda mostra que a pessoa está desenvolvendo a TENEPS. Isso ainda não é o ideal. A primeira coisa que você deve fazer agora é entender o que é a passividade lúcida, a passividade ativa. Examinar isso do ponto de vista da energia. Isso vai melhorar o seu estado íntimo de consciência. E outra coisa, não fica defendendo o nível da sua lucidez no trabalho assistencial. Deixe que eles dê o percentual de lucidez que você precisa. Não fica querendo ser só você e o modo que você quer. Quem deve dominar o trabalho assistencial, o ideal mesmo, é o amparador, e não você. Deixa ele funcionar. Tem uma irmã que ficou viúva há 4 anos. Hoje ela está com um companheiro e tem apresentado com muita frequência obnubilação de pensamentos, fraqueza, baixa imunidade física e pequenas doenças. Já coloquei a família na TENEPS. Minha irmã, o companheiro, a filha, meu cunhado falecido, a casa e também o cachorro. Ele esqueceu das áreas. Várias vezes já tentamos conversar com ela, esclarecer algumas coisas. No primeiro momento parece mostrar compreensão e interesse, porém, no momento seguinte, eu mesmo de não ter dito nada. De que maneira podemos ajudá-la? Eu acho que seria bom ver o nível de concentração mental da sua irmã. Olha pela idade dela, o processo. Num caso desse, se de ver. Se ela está na meia-idade, se de ver se não tem um processo de pré-menopausa. Se de ver como é que está, dá uma geral em matéria, por exemplo, de hormônios, tiroide e outras coisas mais. Porque, às vezes, um caso desse pode ser um processo geral glandular. E mulher tem muito disso. Agora, se ela tem mais idade, aí é preciso de ver outras coisas ainda mais sérias do que isso. Mas olha principalmente concentração mental e atenção dela. Uma coisa boa é ver um psicólogo, no caso, para examinar, e depois, se precisar, um psiquiatra, para examinar se precisa tomar algum remédio para melhorar o estado geral. Agora, não olha, em primeiro lugar, a fraqueza do corpo dela, não. Olha a primeira fraqueza atrás da testa. Processo intelectual. Como é que está funcionando a cabeça dela? Isso, às vezes, é muito importante aí nesse caso. Professor, aqui, ó, Sim. a letra A, Alzira. O que evidencia a liberdade interior da pessoa e como auferir? Como é que é? Como O que é o quê? evidencia a pessoa ter liberdade interior? Né? Quais são as evidências disso? E como que a gente faz o aferimento disso? Escuta, o que é a sua liberdade interior? Você penseniza? Pois é, mas Você reconhece que você penseniza? Tá, ok. Você tem liberdade para isso? Eu, por exemplo, eu deixo você pensionizar tudo que você queira. Eu nunca interferi nisso, quando você está lá no ciclo. Agora, eu pergunto, o Cláudio, ele interfere na sua pensionização? Pois é, isso é a liberdade interior. Cada um tem a sua. Agora, qual a sua intenção? Tem gente que está atravessando você? Não. Lá dentro de você, você tem uma intenção que ninguém às vezes nem sabe o que é. Entende? Essas coisas todas, estudo é a estrutura da sua liberdade interior.
É a nossa estrutura intraconsciencial, então, que faz tudo lá. o nosso Agora, arcabouço. uma coisa boa seria você ver um verbete que chama intraconscienciologia. Eu já estudei bastante. Tem 100 itens lá. Aquilo lá mostra o processo interno da pessoa. E tem relação com isso aqui. Esse eu trouxe primeiro de propósito, a pessoa tem uma visão. Agora, com o tempo, nós vamos juntar esses assuntos todos. Okay. Tá certo? Ok, obrigado, professor. Professor Valdo, quero ver. Segundo a conscienciologia, a vontade é um dos maiores poderes da consciência, né? Sim. Aqui na frase enfática, o senhor colocou a liberdade interior como sendo o poder da vontade. Certo. Eu queria entender como é que é esse poder do poder. Não, presta atenção. Liberdade interior é aquilo que você tem. Por exemplo, qual a intenção que você pretende fazer? Isso é a sua vontade. A vontade sua vai decidir. Não, eu quero isso. Isso é a sua intenção. Isso é liberdade interior. Então, vontade é você. A intenção é a liberdade interior. Você decidiu o quê? Não, minha vontade é essa. Acabou. Decretei. Para mim. É o meu decreto pessoal. Minha definição. Minha determinação. Então, okay? Essa liberdade interior seria quase sinônimo de intencionalidade? Não, a personalidade seria sinônimo da vontade. Vontade e personalidade, ou vontade e consciência, é mais ou menos a mesma coisa. São aqueles sinônimos que chegam perto, que a gente já falou aqui. Por exemplo, uma pessoa que entende inteligência evolutiva, ela entende a conscienciologia. Quase que é sinônimo isso aí. Uma pessoa que é cosmoética, da cosmoeticologia, é a mesma coisa de falar que ela é consciencióloga. Por aí vai. Mas é que as coisas são muito mais complexas. Então não pode ficar assim. A gente tem que partir cada coisa dessa e especificar. Entende? Explicitar. Tá certo? Tem alguém que está com o microfone? É você? Queria que o senhor explicasse um pouco da especialidade do verbete, autocogniciologia. A autocogniciologia, pelo seguinte, vamos só pensar uma coisa. A autocogniciologia é o estudo da autocognição, ou seja, o autoconhecimento. O conhecimento, em primeiro lugar, da própria pessoa. Como é que uma pessoa vai conhecer a si mesma se ela não tiver cognição do que ela pode pensar, do que ela pode pensionizar, do que ela pode sentir? A primeira coisa é o seguinte, você tem que perguntar para você, qual é a minha posse básica, fundamental na vida? É eu pensar, eu tenho liberdade de pensar. Olha, eu posso pensar uma opção de coisa aqui, não estou falando para ninguém, só eu. Isso é liberdade interior, é íntimo, total. Agora você veja bem o que eu coloco, sinonimologia. Liberdade intraconsciencial, liberdade essencial, liberdade silenciosa, liberdade autêntica, liberdade primeira, autoposicionamento íntimo. Agora veja, como é que uma pessoa vai entender a autocognição sem saber isso em primeiro lugar? Então, para estudar a autocogniciologia, a liberdade interior praticamente é uma das primeiras ideias que a pessoa tem que ter. Tem lógica? Pensa bem. Faz TENEPS há mais ou menos 3 anos. Como lidar com os ataques extrafísicos e intrafísicos e reconciliações difíceis que ocorrem após a reorganização no local de trabalho? A primeira coisa é a seguinte, abençoa todo mundo. Faça concessões e não exigências. Entenda os outros e não queira que eles vão entender você totalmente. Estudo é importante. É o processo, então, da assistência real que a gente tem que fazer aos outros. Entender as outras personalidades. Esse é o caminho. Agora, de qualquer maneira, você está ótimo, já está fazendo reconciliação, já está fazendo a reorganização do local de trabalho. Isso é o máximo. Tem gente que está aí que não ressomou e vai dessomar sem ter mudado nada no trabalho dela. Isso aí é o máximo. Agora a gente tem que agradecer uma condição dessa. Isso é muito positivo. Mas fala. Valdo, página 76, na fatologia,
segunda linha, você fala mais para o final do autodiscernimento ideológico. Você pode, autodiscernimento ideológico. Você pode falar um pouco mais sobre isso? O problema todo é o seguinte, por exemplo, uma pessoa vem aqui e ela é esquerdista, e ela é da revolução, ela não tem discernimento nenhum ideológico. Tá certo? Uma pessoa vem aqui e começa a falar da democracia pura, que ela é possível, que isso não é fantasia, que isso não é visionarismo, que isso não é imaginação. Essa tem muito mais autodiscernimento ideológico. A capítulo? Estou dando 2 exemplos bem claros para a pessoa pensar. É uma saída. Agora, tem um monte de condições dessa, né? Você está rindo aí porque é da filosofia, né? Tem tanta coisa nisso, dá para fazer uma enciclopédia nessa história. É o capítulo. Professor, aqui, letra A. Sim. O desperto tem 100% de liberdade interior? Ele tem que ter uma visão maior do assunto, né? Porque senão ele não se aguenta. Né? E também não vai saber utilizar a desassediabilidade dele. Ele tem que saber. Né? Isso é muito importante. Agora veja, Cláudio, não é só o desperto, não. O tenepsista precisa de saber disso, o ofexista precisa de saber disso, o complexo, o homem que conseguiu o complexo, aí a turma do lógico precisa de saber disso. Todo mundo precisa de saber disso. Fora o teleguiado, a semiconsciência, o evoluciólogo. A liberdade interior é seríssima. Mas no conceito, o senhor é bem enfático, né? Direito ou condição completamente livre e independente. Então é bem enfático. Então, o desperto, no caso aí. Você veja bem, o que é que eu falo a respeito de amparador? Eu falo o seguinte, tem aquelas situações que você também tem que interpelar o amparador. Não é só abaixar a cabeça, admitir tudo que fala. Tudo você tem que ponderar. E tem uma hora que às vezes você tem que dar o conta. Não, isso aí eu não estou de acordo. Porque você não entendeu, ou alguma coisa, precisa de explicar mais. Então veja, nós temos liberdade interior em tudo. Por isso que é muito importante estudar o teleguiado autocrítico. Ele é que sabe mexer mais com isso, né? Nessa linha, liberdade interior. Ele já chegou no livro. Eu, para mim, falando francamente para vocês, nós temos dificuldade de ser teleguiado autocrítico devido não sabermos entender e vivenciar a liberdade interior. Agora, a gente está começando com essa situação. Então, por exemplo, o que é a mini peça dentro do Max Mecanismo? Já é o início do princípio dessa condição. Você quer aumentar para ser uma mini peça mais útil, mais, vamos dizer, funcional, mais, vamos dizer, execuível, de melhores resultados? Estuda a sua liberdade interior, como mini peça. Eu acho que um conceito importante, tanto para a liberdade interior como para a democracia, é a questão do estilo pessoal. A partir do momento não, o estilo pessoal é baseado na liberdade interior. Se a pessoa não... Se a estrutura... o estilo pessoal, cheio de cacuetes, cheio de, vamos dizer, assim, pedidos muito egóicos da pessoa, ela ainda não tem liberdade interior. Agora, Valdo. Uma pessoa cheia de manias, caprichos, etc. Entendeu? A mesma coisa é a estrutura. Mania que eu estou falando assim, que atinge os outros, não é só ela. Maus hábitos, né? Mas agora outra pergunta aí, em relação a como é que se dão as críticas das consciências amparadoras? Como é que elas fazem críticas para a gente? Elas fazem crítica assim, né? Porque ela chega perto de você suavemente e mostra alguma coisa. Você dá uma repulsa. Passa um pouco, ela vem de novo, a mesma coisa. Desconfie toda vez que extrafisicamente tem alguma coisa insistente, suave, em cima de você. Que o erro geralmente é seu. Eu sei que assediador é o cara mais insistente que tem. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando é uma coisa suave. Que a pessoa não chega... Você não pode nem chamar que seja insistência. Mas é uma repetição da mesma história. Você perguntou alguma coisa, vem a mesma resposta. Não, mas eu já escutei isso. Sim, mas é essa. Não tem outra. Não entendeu. Às vezes ele nem fala que não entendeu. Não, pensa.
examina. Sabe? Pode falar. O que leva uma pessoa a não saber, você falou que a gente não sabe lidar com a liberdade interior, não sabe vivenciar a liberdade interior. Ela ainda não viu que ela tem todo esse tesouro dentro dela, não sabe. Gente, o tesouro da reflexão. Paradoxo, né? Quantas vezes eu já falei sobre o tesouro da reflexão? O povo não sabe o que é isso. Agora não. Eu já trouxe até o verbete, 5 horas de reflexão. É uma técnica. O povo começar a raciocinar. O que é a câmara de reflexão? Tudo é isso. O povo não sabe. Agora veja, nem os filósofos às vezes não sabem desse processo da liberdade interior. Eles que vivem defendendo o processo, que a filosofia é reflexão, é pensamento. No entanto, eles ficam pensando abobrinhas, pensando coisa negativa. Né? Olha os caras na guerra, olha o Heidegger, com o processo do nazismo, como é que não raciocinou? Agora tudo processo de poder. Ele entrou porque queria dominar a universidade. Coisa totalmente errada. Tá certo? Esse tema aqui também tem relação com a questão do livre pensamento, né? Você até na elencologia, ao final, colocou a consciência livre pensadora. E tem esse aspecto da liberdade interior. Quer dizer, o livre pensamento é isso, né? A liberdade interior para você pensionizar, livre de qualquer tipo de dogma, subjugação ideológica e tal, né? E essa é a base do princípio da descrença, né? Isso aqui é a base, né? A liberdade interior Você está vendo que nós estamos mostrando aí detalhes que ainda não tinha mostrado na estrutura do arcabouço do corpus da conscienciologia. É aquilo que eu falei, que eu vou depurar certas coisas, vamos entrar em detalhes. Pouco a pouco a gente está trazendo. Agora, eu misturo as coisas todas para não ficar tudo igual. De vez em quando a gente fala algumas coisas, 6, 8 coisas, tudo a mesma linha. Mas a maioria tem que... É o poliedro, né, que você sempre falou, né? O poliedro, você está vendo facetas diferentes, é o jeito que se complementam. E isso sabe por quê? Porque cada pessoa aqui, ó, nessa semana está pensando mais nesse assunto. Na outra vai ser diferente, na outra diferente. É o gancho. O outro está pensando diferente. Então, há um popurrí de pensionização muito grande nisso aí. Entende? É uma Babel de pensamento. Então é necessário a gente trazer também assim, misturado. Agora, Val, você já estudou alguma coisa, quando você faz essa técnica de ter várias nuances assim de um mesmo tema, né? Que eles vão se somando. Igual que nós somos, por exemplo, antagonismo, lembra? Sim. Agora veja, tem uma hora que a pessoa, o leitor, né, todos nós, de acordo com cada tema desse, de conjunto de conceitos, passa esse gargalo, né? Tem uma hora que a pessoa... Aí ela vê aquilo tudo no conjunto. Se a turma visse mais os 700, projeciologia, o Homo sapiens organizado, o Homo sapiens pacífico, já ia me ajudar muito. Porque lá tem tudo na ordem. Né? Tudo tem na ordem. Está tudo na enumeração dos processos. Agora, eu vou picotar esses capítulos que tem lá para fazer verbete específico, né? Daqueles temas que sejam mais importantes com o tempo. Isso aí é que é um negócio. Quando eu falei que ia fazer 2.000 verbetes, é sem isso. Agora, só com esses 4 livros aí, eu tenho mais outros 2.000 verbetes. Mas eu preciso saber o que eu vou fazer com o tempo. Vamos ver como é que fica. Eu só sei o seguinte, ó, cada volume desse aqui, ó, é menos de um ano. Mais ou menos 10, 11 meses aqui, nós temos mais um volume desse. Faz o cálculo. Se você colocar cada verbete na base de 3 páginas, que é o mínimo, você com 360, são 300? Só 300. 339. Cada volume desse aí tem 900 páginas. Quer dizer, é menos de 10 meses. Tem um volume novo. Quer dizer, vocês aguentando esses próximos anos, vocês vão ter a opção de 2 quilos na cabeça. 10 em 10 meses tem mais 2 quilos na cabeça para bater. Você quer falar? O senhor falou da passividade lúcida na TENEPS, que é bem importante entender isso do ponto de vista das energias. Podia explicar melhor? O caso todo é o seguinte, a pessoa, por exemplo, ela
está trabalhando, mas está com um sonho lúcido lá na hora da TENEPS. Ela tem que ver que se esses sonhos lúcidos estão se mantendo durante muito tempo, ela está sendo advertida por alguma coisa. Isso não está acontecendo à toa, tem algum motivo. Ela tem que ver aquilo para ficar livre daquilo, para se manter no próximo passo da assistência da TENEPS. Porque se a pessoa chega lá, e toda vez que tem a TENEPS, ela entra em sonho e luz, tem alguma coisa. Isso é só o início do princípio do começo. Ela está desenvolvendo, ela ainda não desenvolveu tudo. Entende? Está um pouco extemporâneo, está deslocado. Não é o ideal ainda para ela. Então, no caso aí, é bom ela se predispor, olhar isso que eu estava falando sobre a passividade ativa, ter mais contato, por exemplo, aproveitar esse sonho lúcido, essa coisa toda, para essa descoincidência ou qualquer coisa, para ter contato com o amparador, ver quem é o amparador, entrar em contato com ele, entrar na intimidade do processo. Isso vai ajudar demais o trabalho da TENEPS. Tem lógica? Faz sentido? Pensa bem. Outra questão. Na elencologia, eu queria entender que a definição, a liberdade interior é a condição de livre pensenizar. Como é que a consciência, a consréu ressomada, a consímbara baratosférica tem isso? Presta atenção naquele garoto que está na escola e que cria problema para todo mundo. Ele tem a liberdade interior. Ele acha que ele é o dono do mundo. A liberdade dele só que tem que é furável, não presta? Por isso que é que eu deixei todo mundo aqui. Todo mundo tem liberdade interior, o que varia é o percentual da qualidade dessa liberdade. Todo mundo tem, porque é a pessoa que não sabe usar a liberdade, que é disponível para ela. Aquilo é disponível. É igualzinho, por exemplo, ó, nós todos aqui podemos usar a energia imanente que está por toda parte. A maioria não sabe mexer com isso. Mas eu penso assim, uma consciência que ela está subjugada em semi-possessão ou própria possessão, ela não está. Sim, mas ela não está com liberdade interior. Aqui, ela gostou ou gosta daquilo, pode ser que até já enjoou, mas ela gosta. Sem afinidade, ela jamais seria assediada. O alto assédio que permitiu isso. Agora eu então, entendi. em primeiro lugar, qualquer pessoa assediada, você não vai dizer que ela é vítima pura, não é. Ela é vítima de si mesma, antes de tudo. Depois ela é vítima de alguém. Ou de alguém, quer dizer, de outros. O negócio todo é esse, que às vezes é um monte, né? Faz fila. Agora fez sentido. Outra coisa, na antonimologia, o item 4, eu queria entender, professor, mais assim... O autoposicionamento público perante a liberdade. Da liberdade interior. Isso. Porque a hora que você vai usar na sua liberdade interior, você já chegou a alguma coisa, e o que você faz publicamente? Como é que é a sua manifestação? Aquilo reflete a sua liberdade interior. Eu chego aqui para vocês e falo durante 2 horas, todo dia, sobre conscienciologia. Por quê? Eu acho que a conscienciologia, dentro da minha liberdade anterior, é um desiderato, é um escopo, é uma meta. Isso pode ajudar vocês. Se eu identifico que eu estou tendo dificuldade com certos autoposicionamentos públicos, o que é melhor eu estar fazendo? Como eu ajo? A primeira coisa, tem que ver as pessoas com quem você vive, o que é que está mexendo com ela. A hora que você chegar aí, você vai ver se o erro é seu ou se o erro é delas. E outra coisa, precisa ter muito cuidado, na hora que o processo fora é consensual. Então é muita gente contra um. Às vezes, quando é muita gente contra um, quem está errado é um, e não muita gente. Então isso tudo também a gente tem que ver. Agora, por exemplo, se há um processo de IC, por exemplo, uma organização, começa a dar cismas lá dentro, tem que juntar todo mundo e ver por que é. E entrar num consenso, acabar com todas as divisões e ver, não, vamos fazer uma coisa só. Agora, para isso, é fechar e não sair dali enquanto não resolver. Ninguém sai, enquanto não resolver.
Está vendo como é que é? E resolver mesmo, na hora. Todo mundo argumentar, etc. Tal. Isso é que é o ideal. Vocês trabalhando na consciência, vocês têm muita coisa nesse sentido o tempo todo. E outra coisa, não fica pensando, vocês vão resolver os problemas que tem hoje, que amanhã não vai ter, não. Amanhã vai ter piores. Vocês podem se preparar como, vamos dizer, doutores em resolução de problemas. Isso faz parte. Afinal de contas, vocês não querem ter consciência, cônscios? Não querem estar lúcido? Não foi para isso que vocês estão mexendo aí? Vocês se virem. É isso mesmo. Não tem jeito. Outra coisa, quem é que é perfeito? Vocês têm que perdoar uns aos outros, têm que encaixar uns aos outros, se entrosar. Esse é o caminho. Não tem ninguém perfeito. O problema todo é o seguinte: alguns de vocês têm seu algodão no meio dos cristais para não haver vias de fato. Está vendo? É o jeito. Mais um ponto só. Falando em bicho, né, tem um bichinho aí na sua cadeira, uma minhoquinha, bem pequenininha, verde. Aonde que está? Verde, andando. Kátia. Ah, esse aqui? Olha só, é um mandruvazinho, tadinho. Vem cá. Vamos. Foi. Já foi. Só de mexer nele. O de bicho é larva que está para morrer. Ah, é só de encostar, já deu para trás. Isso é uma larvinha. Professor. Agora veja, caiu daí de cima, ó. Eu deve ter passado nos buracos pela aí, na cara. Isso foi de cima, porque eu não vim com isso aí antes. Eu andei por todo lado aí, não tinha nada. Só mais um item na interdisciplina. Vocês viram que eu falei sobre bicho? Uhum. Um dia desse eu tive um ataque de borboleta na hora que eu estava entrando em casa. 4 vieram em cima de mim. O que é? Na interdisciplinologia, na segunda linha, eu queria que o senhor fizesse um paralelo entre a autorrecinologia e a liberologia. O problema todo é o seguinte: o processo todo da liberologia é o problema que a gente já falou, que é a ciência do processo da pessoa ter liberdade. Agora, a recim é o problema da renovação. Você tem renovação para fazer a sua liberdade que você queira e renovar a sua liberdade. Então, aqui é muito importante fazer a renovação. E essa renovação, você tem uma liberdade para fazer isso. Aí é o processo da ressex. O problema é isso, é a ressexologia. Estudar como é que fica. Agora, a recim é a que interessa, porque é lá de dentro, é a braba. Eu acho que o ideal seria a gente escrever recim, num papel grande, e a gente oferecer para todo mundo chegar na conta. Aí ele vai falar assim, mas o que é isso? Isso aqui não é, isso é ressex? Assim, é porque nós somos assim, ó, a ressexologia. É uma boa, né? É uma saída. Vamos botar as boas-vindas lá com a recim. Agora, o estudo da recim, um dia nós vamos ter gente aqui que vai estudar e fazer um tratado da recinologia, que é a coisa mais séria, o nó górdio dentro da ressex. Agora, isso vai mexer na Acinvex, entende? Por causa dos processos inversores. Vai mexer na Apex, vai mexer na politicologia do povo todo. Isso mexe com todo mundo. E para identificar... Agora, é a liberdade interior, isso é que é o sério da Sim. história. Sim. E outra coisa, vai mexer lá com o verbete da intraconscienciologia. Para a pessoa identificar que ela tenha, na sua especialidade de linha de proexis, a recinologia, quais seriam os indicadores? Para ela saber se Não, todo mundo precisa disso. Não, sim, mas para ela saber que é ela que tem que escrever esse livro. É ela que tem que entrar nisso? Porque aqui, isso como aí é todos... o problema dela. Aí é um processo de recim. Sim, eu entendi. Um problema de liberdade interior. Tem que perguntar para ela. Agora, vocês aí tem que ver isso. Olha lá, tem um casal lá em cima também que é da turma de vocês. É a sua, eles, a Flávia, João, o amparador tal, a amparadora tal, aquele outro amparador, aquele segundo. É tudo aí, são vocês. Vocês têm que ver isso.
É o caminho, né? Agora, recim. O ideal seria a gente chegar aqui e falar, né? A pessoa levar para casa e aquilo começar a martelar na cabeça dela. Recim. Reciclagem intraconsciencial. O que é isso? O que é que eu estou fazendo? Como é que é? Preciso melhorar? O que é que eu fiz? Tem uma pessoa no Rio que a gente já estava saturado das mesmas coisas. Então eu falei com ela, o ideal para você é o seguinte, todo dia, a hora que começar o dia, você vai perguntar para você, qual a reciclagem interconsciencial predominante no meu dia, hoje? O que eu tenho que pensar nisso? Mas agora, por favor, pense nisso todo dia. Que a pessoa vinha, daí a pouco ela rodava, caía no mesmo ponto. Rodava, caía no mesmo ponto. Eu falei assim, o seu problema é ver a reciclagem interconsciencial. Senão você não vai mudar suas perguntas, não vai mudar seus cacuetes, não vai mudar seus caprichos. Que? Cacuete, capricho. É um negócio. A recim tem que dar um jeito nisso, não é isso? Agora, a recim é uma coisa difícil, porque é só dentro da pessoa. Uma pessoa, por exemplo, ela pode chegar aqui, é um artista. Ela então interpretou um papel muito bonito, tapeou vocês todos e vai embora. Dentro dela ela pensa outra coisa muito diferente, lá ela é outra coisa. Então, é a falta da recim que faz a pessoa ter duas caras, que é o Janus. Sabe como é que é? Então, isso tudo é sério. Outra coisa, é a falta da recim que faz a pessoa ficar em cima do muro, é o murista. E por aí vai. É uma série de condições que é a falta de recim. A rigor, se nós formos ver, em matéria de pesquisa da evolução, o que todo mundo precisa é de recim. Agora, em primeiro lugar, você sabe, eu sempre falo, tem que fazer primeiro é a ressex, que é a reciclagem existencial, é a de fora. Porque se você quiser que a pessoa mude por dentro já de cara, você vai perder seu tempo. Porque é o mais difícil. Porque a maioria das grandes recins, ou seja, reciclagem interconscienciais, tem que afetar o temperamento da pessoa. E o temperamento é o tabu da pessoa que ela tem. Ela mantém o tabu. Como é que fica? Então pensa nisso. Vocês da conta, vocês estão fazendo em primeiro lugar a ressex. Agora a recim, mesmo aquela pessoa que chega e fala para você, não, eu também já estou na recim, já fiz isso. Ela tem que mostrar pela verbação, se ela fez mesmo a recim. Eu não admito isso em primeira instância, não admito niente, nada, não dá. A ressex sim. Agora, a recim tem que ir com calma. Outra coisa, eu não admito que uma pessoa faça a recim de um dia para outro, uma semana para outra. Não, ela começou a fazer. Mas ela não acabou com isso. Está entendendo, então, a situação? Porque isso exige tempo, exige vivência, exige receber o retorno, que às vezes não é retorno, é revertério, encontra a pessoa. Então, aquilo tudo tem que ver, porque ela vai levantar a poeira. A maior prova que a recim é difícil, nós temos uma na vida prática nossa. São 6 meses da TENEP. 6 meses mostra. As pessoas não têm recim nenhuma. Se ela, nos 6 meses, ela passou mal. Ela não estava preparada para fazer a TENEP. Por que ela se aventurou? Baseada em quê? Enfim, ela é amarótica. Ela não está sabendo nada. Está cegueta, ela não está vendo a realidade dela. Você entendeu? Então, recim. Vamos pensar nisso. Vale a pena. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 73 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 6 perguntas respondidas online, 4 votos online. Teremos os recados da Mércia, imersão na cosmoética, César Cordioli, sessão pipoca de discernimento, e a Marta, autogestão existencial. Boa tarde a todos.
Nós tivemos início hoje pela manhã, a 9ª imersão laboratorial. Aconteceu já no período da manhã. Quem tiver interesse, ainda dá tempo em participar à tarde, nos procure na sala de laboratórios. E amanhã teremos o nosso primeiro dia do encontro, né, dos colégios da Cosmoética e Serenologia. E lembramos aos inscritos que o encontro será no Polo Discernimento, na sala Intercooperação, às 9 horas da manhã. Nós ainda temos algumas vagas, se tiver alguém interessado, pode nos procurar. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. É só para avisar que nesse domingo nós vamos ter sessão pipoca, a partir das 20 horas no Discernimento. O filme vai ser Napoleão, é um filme de 2002, com Gerard Depardieu, Isabella Rossellini, grande elenco, e ele é considerado uma das melhores, se não a melhor biografia da história de Napoleão, mostrando não só a questão do ídolo, mas também das fraquezas. Então todos estão convidados, é domingo agora, a partir das 20 horas no Discernimento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Nós temos ainda algumas vagas para o curso Autogestão Existencial, que vai acontecer no próximo sábado, dia 7 de novembro, das 9 às 11h30 e também das 15 às 17h30. Esse curso é importante porque para que a pessoa possa conciliar diferentes áreas da vida e ela possa então verificar quais são as prioridades. Então, o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar na vida pessoal, na vida profissional, nas relações com a família. Então, ela precisa conciliar essas diferentes áreas e, a partir daí, então, esse curso pode oferecer técnicas para favorecer essa organização. Tá ok? Muito obrigada, até mais. Para amanhã teremos o verbete Conceição Cosmoética. Ganhou ou foi eleito com 21 votos. Obrigado, uma boa tarde, até amanhã.